Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste tempo santo da Páscoa, que vai chegando à sua conclusão. A conclusão da Páscoa, como nós bem sabemos, é a festa do Divino Espírito Santo, a festa de Pentecostes, quando a igreja recorda esse presente que ela recebe de Deus, que é o Espírito Santo. Portanto, esses últimos dias da liturgia do tempo da Páscoa é um período no qual nós começamos a pedir, a implorar esse dom do Espírito Santo. Por isso mesmo, a liturgia nos faz escutar as palavras de Jesus, que vai nos revelando gradativamente quem seja o Espírito Santo. A novena de Pentecostes começa exatamente um dia depois que nós celebramos os 40 dias da ressurreição de Jesus. Portanto, concluindo a festa chamada da Ascensão do Senhor, a igreja começa na sexta-feira já a fazer a novena de Pentecostes, implorando o dom do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os cristãos. E o nosso pedido a Deus é que Ele realize em nossos dias aquilo que Ele realizou no início da pregação do Evangelho. Exatamente por isso que nesse período a gente tem feito a leitura dos Atos dos Apóstolos, para entender o que foi que aconteceu com essa vinda do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, como é que a igreja age, como é que a igreja reage a essa presença do Espírito Santo em seu seio, em seu coração. O evangelho de hoje é o evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 5 a 11. Capítulo 16 nós começamos a ler no dia de ontem, com Jesus dentro desse ambiente do cenáculo. Nós recebemos essas palavras de Jesus sobre o Espírito Santo. E tem um dado que talvez seja bom a gente frisar, recordar. É como Jesus alerta para o fato de que os discípulos serão odiados pelo mundo, como eles serão expulsos da sinagoga. Mas aqui é bom a gente também alertar para uma coisa. Essas dores da igreja, Jesus também compara como dores de parto. O que acontece com a dor do parto? A dor do parto, ela justamente começa quando a gente tem que partir. Quando a gente tem que sair daquele espaço aconchegante, bom, que era o seio, o ventre da nossa própria mãe. Mas passados os 9 meses, aquele espaço não nos cabe mais. Permanecer ali significa morrer. Então é preciso que venha a dor do parto. É preciso que realmente a gente saia para que algo de novo aconteça na nossa própria existência. Assim também o Espírito Santo é aquele que vai ajudando a gente a descobrir novas saídas onde a gente não enxerga mais, a ver que aquilo que é uma dor pela qual a gente está passando pode ser dor de nascimento, é dor de vida, não é uma dor por causa de doença, é uma dor de vida, é uma dor de saúde. Quando a mulher está grávida e ela não sente as dores, essa é uma dor que precisa ser induzida, porque é necessário que aconteça o nascimento. É preciso que entremos na posse da vida nova, diferente daquela que temos dentro do ventre da nossa mãe. Assim também, esse momento de dor, de dificuldade dos cristãos é uma oportunidade que também se manifesta para que a palavra de Deus ganhe outros espaços, alcance outros lugares. O fato de eles não terem mais o espaço dentro da sinagoga, o ódio dos outros em relação a eles e de precisarem fugir para ir para outros lugares, aquilo foi gerando novas oportunidades. Portanto, a nossa atenção deve ser muito grande para não taxarmos como absolutamente negativa certas experiências que são dolorosas, porque pode ser que depois a gente olhe para trás e a gente vai bendizer aquela experiência que a gente passou. Então, por que deixar só quando tudo passar para bendizer? Por que não começarmos logo a afinar o nosso olhar e a nossa mentalidade para que a gente seja capaz de reconhecer já Deus se movendo dentro da nossa vida? O evangelho de hoje
Então, portanto, nos faz ver Jesus que diz assim aos seus discípulos: agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Jesus já tinha começado esse discurso da sua partida num determinado momento, e Tomé tomou a palavra e perguntou para Jesus: precisamos saber o caminho para onde tu vais? E Jesus disse para ele que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então agora Jesus diz: vocês não interrogam mais? E eles não interrogaram não é porque estivessem entendendo todas as coisas. Eles não interrogaram, aqui fica muito claro, porque eles estavam tristes. E a tristeza muitas vezes nos impede até de fazer perguntas. A tristeza nos tira a possibilidade até de falar. Porque aqui diz o Evangelho: mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Essa necessidade de estarmos passando por coisas difíceis e não permitir que a tristeza entre no nosso coração, porque a tristeza não é boa companheira. E Jesus diz: no entanto, o que eu vos digo é a verdade. É bom para vocês que eu parta. Aquilo que eu dizia há pouco, né? Como um parto é necessário para que a nossa vida tenha início em uma nova dimensão. Então Jesus diz: é bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Tem certas separações que são necessárias, tem certas separações que são úteis, mesmo que sejam dolorosas. Se você é mãe, se você é pai, talvez um dia você já teve que sentir aquela dor grande de deixar o seu filho e a sua filha na escola pela primeira vez. Talvez ele tenha chorado muito, você foi saindo e nem teve a coragem de olhar para trás, para o olhar dele cheio de tristeza. Ele talvez tenha se sentido abandonado por você ali naquele momento, mas são experiências que depois podem ser superadas. Você como mãe, você como pai, você sabe que aquela separação é necessária. É necessária para que o menino aprenda outras coisas. Aprenda, por exemplo, a se socializar, ter relação com outras pessoas, descobrir o diferente fora do ambiente da própria família. Uma pessoa que tem que conviver com o mundo, se ele não entra pela socialização que a escola possibilita, ele não vai dar muitos passos. Eu sei que hoje em dia tem gente que até nem quer mais fazer isso, né? Prefere educar os filhos dentro da própria casa. Talvez esse seja um grande risco, não é que nós estamos querendo. Mas pode até dizer: mas no passado se fazia isso. No passado também as famílias eram bem maiores. Não é como agora em certos núcleos familiares muito pequeninos. Portanto, a necessidade de socialização faz você ter a coragem de se separar do seu filho por aquelas horas que ele vai precisar ficar ali na escola, porque você sabe que ele vai se humanizar. Depois tem toda a cultura que ele vai aprender a ler, vai aprender a contar, vai aprender a decifrar o mundo. Então você sabe, essa é uma separação boa. Ou quando um filho precisa deixar a casa para seguir outros caminhos na vida e ir atrás de outras possibilidades e oportunidades. Jesus hoje diz isso, né? Ele se separa de nós, e isso é necessário e bom para nós, porque vai vir o advogado, o defensor, aquele que vai falar por nós. É interessante que esse defensor, o consolador, o Paráclito, aquele que é chamado para vir para falar em nosso lugar, o Espírito Santo, porque o advogado é aquele que fala em nosso nome, né? O defensor é aquele que diante do juiz fala no nome da gente e apresenta a causa da gente, toma a nossa defesa. Aí a gente pode até pensar, por exemplo, da nossa experiência de oração. E São Paulo vai dizer sobre o Espírito Santo o seguinte: nós não sabemos rezar como convém. Por isso Deus coloca o seu Espírito dentro de nós para que ele reze em nosso lugar. E o Espírito clama, o Espírito grita: Abá, ó Pai. Aqui a gente já entra numa dimensão muito profunda e interessante do que é e qual é a oração cristã. A oração cristã não é pedir coisas, a oração cristã não é pedir nem aquilo que a gente tem necessidade, contar para Deus as nossas necessidades, porque Deus sabe o que a gente precisa. A oração cristã é poder gritar e dizer para Deus: Abá,
ó Pai. Porque esta é a coisa que o maligno tenta desde sempre, é tirar de nós essa convicção de que somos filhas e filhos de Deus, de que Deus nos ama e Ele não nos abandonou. Aquilo que eu dizia, quando você deixa o seu filho na escola, sua filha na escola, pode ser que ele pense até que está sendo abandonado, mas você não está abandonando o seu filho. Você está se separando para que ele progrida, para que ele cresça. Assim também tem certas experiências da nossa vida que podem ser lidas como experiências negativas e que podem ser justamente aquelas oportunidades para o nosso progresso. Mas aí o maligno quer se aproveitar dessas experiências negativas para nos convencer de que Deus não é Pai, de que a gente deve criar uma estrutura da gente para resolver as coisas, transformando pedra em pão, por exemplo. Essa foi uma tentação que ele usou em relação a Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que convence-nos a gritar e a clamar por Deus, mesmo nas horas mais difíceis. E de São Paulo, o Espírito grita em nós, Abá, ó Pai. Porque quando a gente chama a Deus de Pai, a gente toma consciência de que Ele é Criador. A gente diz no credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente toma essa consciência de que Ele é aquele que cria tudo, é aquele que com providência nos acompanha, não nos abandona, não nos deixa sós. Chamar a Deus de Pai também nos convence de uma outra coisa, daquilo que disse Jesus. Deus amou tanto o mundo que por Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a gente clama a Deus Pai, quando o defensor grita em nós, Abá, ó Pai, ele nos convence da obra da nossa redenção. Que Jesus é aquele que veio para nos dar a salvação e nos trazer a vida eterna, não simplesmente os limites desta vida. Ora, o nosso coração foi criado para Deus. Nada mais baixo do que Deus pode satisfazer o nosso coração. Por isso o Espírito que reza em nós não nos ensina a pedir coisas, ele nos ensina a pedir Deus, porque só Deus sacia a fome e a sede do coração humano. Eu não sei se você é como eu, mas, por exemplo, quando a gente está com sede, eu quando estou com sede, podem me dar um suco disso, um suco daquilo, um suco daquilo outro, não mata a minha sede. Quando estou com sede, é sede de água. Só a água vai me satisfazer. Depois que eu tomar um copo de água, eu posso até saborear um pouquinho de algum suco, de alguma coisa. Que meu corpo está precisando é daquele hidrogênio e daquele oxigênio que compõe como molécula a água. E assim o organismo da gente, o espírito da gente também. É o Padre Zezinho que canta uma música muito interessante, né? É de Deus que eu preciso cada dia e cada vez mais. É de Deus que eu preciso tanto quanto eu preciso de paz. E é por isso que todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus. E grito Pai, 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 e peço luz, luz, luz. E São Tiago vai dizer que Deus é o Pai das luzes. Essa luz que a gente precisa é a luz de Deus. Luz que ajuda a gente a interpretar as coisas, a ver as coisas de um modo correto, a dar o justo ângulo para a gente enxergar o que vai acontecendo com a gente. E aí Jesus diz também uma coisa interessante, que quando ele for, ele vai mandar o Espírito, e quando o Espírito vier, ele vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado. O que é pecado? Pecado significa errar a mira, errar o alvo. Então, o Espírito Santo é esse que convence a gente que a gente errou o alvo, que a gente, às vezes, pede aquilo que não é o absolutamente necessário. Se a gente se perde nas coisas deste mundo, quer as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, a gente está se equivocando. A gente está fazendo as coisas da forma errada. Então o Espírito Santo é esse que convence o mundo disso, daquilo que é falha, daquilo que não é o conceber Deus como aquele que é. E quem é Deus é aquele que ama tanto o mundo a ponto de dar seu Filho para salvar o mundo. Sim, o Espírito nos convence disso. Convence também o mundo, aos seus discípulos, da justiça, porque eu vou para o Pai, e de modo que não mais me vereis, porque no mundo há uma rejeição ao próprio Jesus. Então aqueles que não acreditam, ou seja, aqueles que não têm fé, Jesus vai dizer ressuscitado a Tomé, bem-aventurados aqueles que mesmo sem verem acreditam.
porque justamente a fé, como diz o autor da carta aos Hebreus, é a capacidade de ver aquilo que está invisível. Portanto, a justiça acontece àqueles que não se entregam a Jesus, podem pensar até que estão desamparados, mas quem tem a fé sabe, a justiça que acontece é correta. Eu não vejo, mas eu sei que Ele comigo está, que Ele me acompanha. Depois vem o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. O julgamento é essa capacidade nossa de avaliar bem as coisas. E na medida que a gente avalia bem as coisas, a gente enxerga tudo que está em volta de nós e põe as coisas no lugar certo. O livro dos Atos dos Apóstolos, de algum modo nos dá a tônica disso que vai acontecendo aqui com os primeiros cristãos. Essas sinagogas que se fecharam para os discípulos de Jesus. Nós vimos ontem como Paulo chegou pela Macedônia, entrando na Europa, como Lídia abriu a sua casa, e Paulo com os Lucas e os outros da equipe, Silas, lá estiveram com ela. Mas depois acontece que houve uma denúncia na cidade, diz a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, e a cidade se levantou, os magistrados se levantaram contra Paulo e Silas. Eles foram açoitados com varas e os magistrados disseram para atirá-los na prisão. E foram jogados na prisão, ficaram acorrentados. Aí o que é que acontece? Eu disse a você que Paulo diz que a gente não sabe rezar como convém, por isso o Espírito Santo vem em nosso socorro e grita: "Abá, Pai". Lá, acorrentado do jeito que estava, o que é que Paulo faz durante a noite? Olha, não pensemos que a prisão de Paulo era uma prisão que conhecia o nosso sistema de direitos humanos. A prisão na qual Paulo, Silas, Lucas e os outros são jogados são prisões que muitas vezes são aquilo que nós chamamos de masmorras, não é? Fossas cavadas, fossos na terra, lugares úmidos, mal iluminados. Não pensem vocês que tinha ali um sanitário que eles podiam ir se servir, não, é tudo ali. Imagine a fedentina que existia naquele lugar, ratos e baratas andando de um lado para o outro, não é? Aqui tem em Roma o famoso cárcere Marmetino, que se retém que Paulo e Pedro estiveram ali naquele cárcere. E há um escritor antigo romano, um escritor romano chamado Salustio, e justamente ele descreve as masmorras, aquele ambiente, como um ambiente frio, escuro e fétido. Então, no meio desse ambiente em que a gente não consegue nem sequer respirar direito, em que a umidade era grande, em que faltava luz, e vocês sabem, a ausência de luz cria muito facilmente depressão nas pessoas. Num cárcere assim, por exemplo, Paulo escreveu a carta aos Filipenses e diz aos cristãos de Filipenses: "Alegrai-vos sempre no Senhor". Então, Paulo está lá, nesse ambiente de prisão, de dureza, que a gente poderia dizer de tristeza, acorrentado, mão e pés acorrentados. E o que é que eles fazem durante a noite? Eles começam, diz aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, a rezar e a cantar. Eles se voltam para o Pai. Deixa que o Espírito cante neles, porque não pense que agora não tem um livro na mão para cantar, não, né? É a memória que é ativada, os cantos que brotam do coração, e ali o que eles conhecem, que está memorizado, os salmos, ele canta tudo isso, e os outros estavam ali à volta, os outros presos, e ficam escutando aquilo. Eu penso assim que é quase como uma cantiga de ninar no meio daquela noite. Aí o que é que aconteceu? Diz os Atos dos Apóstolos, teve um grande terremoto, as portas da prisão se abriram, as correntes caíram, eles ficaram livres. Não só eles, mas os outros que estavam em volta deles também. Olha como é boa a oração do cristão e da cristã. Quando eu e você, quando nós rezamos, a bênção não vem única e exclusivamente para nós, não, vem para todos. Como diz o Jesus Cristo, né? O Pai manda sua chuva para bons, para os maus, para justos, para injustos. A oração dos cristãos é para o mundo inteiro e tantos podem se beneficiar dessa nossa oração. Ali naquela hora, todos ficaram beneficiados, todos ficaram livres das suas cadeias. O carcereiro, quando viu aquilo, ficou apavorado e disse: pronto, fugiram todos, e pegou uma espada e queria tirar a sua vida. E Paulo grita lá de dentro: não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. O carcereiro pediu umas tochas, entrou, viu que todos estavam ali
cai de joelhos nos pés de Paulo e vai perguntar para ele o que é que ele pode fazer para encontrar a salvação. E Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e sereis salvo, tu e todos de tua família. Então, Saulo e Paulo anunciam a boa nova para o carcereiro. Ele, depois que recebe a boa nova da palavra de Deus, agarra Paulo e os outros, leva para curar as feridas dele. Olha aí, a boa nova já transformando o coração do carcereiro. Ele vai cuidar das feridas de Paulo. Depois ele pede para ser batizado. E são batizados eles e todos os seus familiares. No meio daquela noite, naquele mesmo momento, foi a hora oportuna. Olha só, aparentemente uma desgraça. Acorrentado, preso, mas olha, a salvação chegou por meio dessa situação tão difícil que eles estavam vivendo ali naquele momento. Deus sabe usar de todas as coisas. E é interessante porque a Bíblia e a tradição fala sempre disso, né, desses apóstolos que convertiam seus carcereiros. Aqui essa história em Filipe, na Macedônia, que é aqui na Europa, quando o evangelho chega nessa zona. Fala-se de que São Pedro, enquanto estava também encarcerado, converteu os seus carcereiros e batizou antes de morrer 47 pessoas, incluindo os seus carcereiros, segundo a tradição. Mas em tempos mais recentes, no ano 2002, morreu aqui em Roma o cardeal Francisco Ngu Van Thuan. Ele nasceu em 1928 no Vietnã e por conta do regime totalitário de lá, ele parou e ficou muito tempo na cadeia. Você sabe que o cardeal Van Thuan, muitas vezes de noite, ele rezava a missa com aqueles que estavam ali dentro, que acreditavam. Ele conseguia um jeitinho de chegar um vinho para ele, dizia que era uma medicina para o coração que ele precisava, e de fato era uma medicina para o coração. A Eucaristia é sempre chamada de um remédio. E ele então pegava duas ou três gotinhas de vinho, botava na palma da mão, jogava uma gotinha de água e rezava a missa com aquela gotinha de vinho ali na mão, consagrava o vinho, consagrava um pedacinho de pão e comungava e dava em comunhão àqueles que estivessem perto dele. E assim ele levou muitos anos no cárcere, celebrando a Eucaristia e vivendo a bênção e a graça do Evangelho. O negócio que era interessante é que ele era uma pessoa tão boa, que o regime comunista fica com tanto medo dele que trocava os carcereiros toda semana, ou não sei se era todo dia, mas tinha que fazer a rotatividade desses carcereiros, porque senão ele ia converter todos os carcereiros. Ele ensinava francês a um, ensinava uma coisa a outra, e o próprio jeito dele era testemunho. Olha aí, mesmo numa situação difícil como essa, a gente pode difundir o Evangelho de Cristo. Para mim, uma das experiências interessantes também que fiz no período que estou aqui na Europa, sobretudo o período que fiquei na Alemanha, era justamente esse, visitar os encarcerados e as encarceradas. Ali a gente conseguiu reunir, por exemplo, semanalmente, grupos de círculo bíblico com as pessoas voluntárias. Uma vez por mês a gente conseguia a permissão de, como voluntário, celebrar a Eucaristia. Eu conheci gente que teve a vida transformada, que foi batizada ali na cadeia, que fez a primeira comunhão ali na cadeia, que recebeu a crisma, que começou a ter um amor pela Sagrada de Deus, a Palavra de Deus, a Bíblia, descobriu a Palavra de Deus, que começou a se confessar, teve a sua vida transformada. Algumas dessas pessoas ainda conservam hoje um certo contato, seja com voluntários ou com pessoas que estiveram ali na prisão. Um momento difícil, mas quando a gente encontra ali o testemunho de alguém que tem fé, aquele ambiente pode ser um ambiente transformador. Me lembro de uma dessas presidiárias que uma vez chegou mesmo a dizer para mim que aquela experiência do cárcere na vida dela, ela pode dizer que foi uma experiência de bênção e de transformação. Aí a gente aprende com o olhar da graça de Deus a bem dizer até essas experiências que são negativas, se a gente sabe sair das trevas para entrar na luz. Portanto, se aparecer alguma situação que pareça de trevas e de dor, peça ao defensor que venha ao seu encontro e ajude você a chamar de Pai, para que na luz do Pai você possa enxergar bem a situação que você está vivendo e, sobretudo, encontrar aquela que possa ser a via de saída dessa situação difícil. Muito bem, eu quero saudar a vocês que estão aqui acompanhando essa live. Cactos Suculentas, um abraço para você, a Natália,
Herúzia Soares, Vani Brito, Angélica, Lina Luz, um abraço para você. Paulinha, um abraço, Deus te abençoe. Maria Eureni, aí no Ceará, um abraço para você. Um abraço para Sena Ave, para Will Oliveira, para Lula Ordelo. Um abraço aqui para Margarida, para Jair Reis. Vani Brito, eu já disse. Kika Oliveira, Aninha, aqui um abraço para ti, Ana Luísa, para Luciana, que eu vejo aqui também, que é mais Jorge Reis, Antônio Fonseca, um abraço para Mima Costa, para Consa Rezende, para Lani Nascimento e para o Will de Souza, que vejo aqui também, Rosa Santos, Aragão, um abraço Aragão para ti, Gil Roger. Bem, me parece que são essas as pessoas que eu estou vendo aqui nesse momento. Saúdo vocês, desejo toda a luz e toda a paz que venha da parte de Deus para você nesse dia. Vejo também aqui Edilene chegando aqui no final, que tem uma mensagem, não é? Cactos Suculentas diz aqui, como é santificador transformar um ambiente de dor em um ambiente transformador. Isso é verdade, Edilene. E essa graça é uma graça que o Espírito de Deus realmente concede a gente, entendendo que essas situações pelas quais a gente está vivendo pode ser justamente dor, mas dor de parto. Dor que reproduz e nos leva para a vida nova. E aí eu digo, não é? A coisa fundamental que a gente precisa é ter uma mentalidade aberta à graça de Deus, aberta a essa sua presença, não é? Sabendo que essas atitudes, uma atitude mental positiva e uma atitude mental de fé realmente nos ajuda a acolher as oportunidades de Deus. E aí, olhando essa coisa aí dos apóstolos cantando no meio do cárcere durante a noite, estando acorrentados, eu me lembro de uma frase de William James, que é o pai da psicologia norte-americana. Ele dizia assim: o passarinho não canta porque é feliz, ele é feliz porque canta. Justamente essa atitude de poder cantar, de poder louvar e bendizer a Deus é que transforma a situação negativa na qual ele está vivendo. Portanto, é o ato de fé. A fé é, como a gente dizia no início dessa meditação, é certeza de coisa que a gente não está vendo. Por isso Jesus vai dizer, bem-aventurados, diz a Tomé, aqueles que acreditam sem ter visto. Então você não tem que primeiro ver a situação ficar boa ao seu redor para daí você começar a ter uma atitude mental positiva, um comportamento transformador. É justamente o contrário, acolher isso com fé e na fé ir nessa direção de modo tal que depois você vê realizado aquilo que você acreditou, aquilo que você viu e desejou. Angélica Leal, também eu vejo aqui, um abraço para você também e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, minha irmã, para você, meu irmão, nesse nosso caminho rumo à festa de Pentecostes, descobrindo esse dom de Deus na nossa vida, que é o seu Espírito Santo.